Turma, eu vou me apresentando enquanto vai carregando aqui a apresentação, tá? Agradecer, tá? Primeiramente, Delbrando, escritório do Valmir Andrade, maior escritório aí da região norte, tá? E eu acho que até um dos maiores do estado, né, Delbrando? Sendo bem, não sendo vaidoso, né? E agradecer realmente essa oportunidade de estar junto com vocês, tá? Quando o Delbrando me convidou, de fato, eu nem pestanejei, porque eu acho muito importante uma iniciativa dessa, até com responsabilidade mesmo, da gente como profissional, junto com os empresários, os clientes, o mercado, a economia, enfim. É algo que é muito importante a gente dar um pouco de contribuição mesmo para todo mundo, porque é um momento que todo mundo está passando por essa dificuldade e a gente está no mesmo barco, né? E não custa nada a gente não se ajudar. Então, eu acho que é muito válido, eu acho que isso aí é algo, tá de parabéns mesmo, tá? E vou tentar, durante essa. Eu tenho o quê? Umas 2, 3 horas, Idelbrando, de conversa aqui? Não, tenho quanto tempo? Só para eu poder me policiar? Poderemos aí, normalmente, de 60 minutos, uma hora e meia. Uma hora e meia. Tá, tranquilo. Que aí a gente vai aqui falar um pouquinho, tá? Nesse pouco tempo, mas tentar passar um pouquinho de conteúdo para vocês, tá certo? Dentro do que a gente vai estar falando hoje, é muito importante, tá, que a gente entenda um pouquinho desses fatores que estão impactando diretamente na formação de preço do nosso negócio. Eu acho que chegou, não chegou, Romeu, da apresentação para você? Ele está na linha. Compartilhar aqui a tela agora. Pronto. Mas eu vou falando aqui enquanto você vai passando, tá? Mas a gente está passando de fato por essa situação e é importante a gente identificar quais são os pontos e os gargalos que estão impactando diretamente dentro do nosso negócio como formação de preço propriamente dito. E é claro que tudo isso vai dentro de um posicionamento estratégico, tá? Também alinhado com isso, é importante que a gente identifique, tá? E entenda um pouquinho do nosso negócio dentro do meio que ele é inserido, tá? Pode passar essa partezinha, tá? Vá lá para a parte já pronto, cenário atual. Lá em cima, mais um pouquinho, um slide anterior, pode um slide anterior, tá? Pronto, perfeito. Mais um, pode passar. Qual é o nosso objetivo, tá, turma? Qual é o nosso objetivo hoje? Tá? Passar para vocês um pouco de como precificar, tá certo? Os nossos produtos e serviços. Vou passar para vocês uma metodologiazinha, tá certo? A gente identificar qual o preço a gente deve aplicar para gerar lucro dentro desse nosso negócio e quais os fatores que influenciam, né, nessa nossa formação de preço, que é dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje, tá certo? O que é que ele está realmente, de fato, impactando, tá? Pode passar, Romildo, por gentileza. Pronto, pode passar mais um. Pode, vai, pronto. O que é que a gente está passando hoje, tá certo, turma? A gente está passando hoje, tá, dentro desse nosso cenário, tá certo? A gente está passando por um cenário de crise econômica. E isso é uma crise que por mais que ela tenha sido intensificada agora, nesses 2 últimos anos, né, a gente percebe que é uma crise que ela já vem sendo arrastada de muito tempo. Se a gente puxar um pouquinho aí historicamente, a gente já vem desde 2008 dentro de uma crise mundial e a gente vem, o Brasil não sentiu tanto no primeiro momento, mas a gente vem, como empresário, sofrendo muito dentro desse contexto. E a pandemia, além dos males, né, de sanitários, de levar pessoas próximas, né, da gente, essa pandemia ela veio também para intensificar e externalizar algumas dores que a nossa empresa ela já estava passando, tá certo? Ela veio um pouco para intensificar alguns gargalos que a gente estava vivendo. Mas dentro desse contexto, para a gente olhar, a gente está vivendo muito um cenário, tá, de alta de preço, e isso é algo que impacta diretamente dentro do nosso negócio. Se a gente olhar, eu sou saudosista, tá, Idabrando? Na época que o combustível era 2,80. Eu me lembro que na época que eu rodava com um tanque todinho, a semana toda, 2 semanas, ficava muito feliz, né?
Hoje em dia, gente, o combustível está beirando aí os 5,40 aqui em Fortaleza, em Sobral acho que está próximo dos 6, né? Está mais ou menos por aí, mas que a gente sabe que a gente está tendo alta de preço e isso é de forma geral. Energia elétrica nos últimos 2 anos aumentou mais de 30%, né? Fora outros insumos que são diretamente ligados ao petróleo, né? Que a gente sabe que aumenta aqui por conta do custo, aumento do combustível, né? Aumentou diretamente essa proporção. E essa cadeia de aumento de preço, a gente percebe que isso faz com que a nossa estrutura de custo, né, dentro da empresa, ela acabe aumentando cada vez mais. Se a gente olhar criticamente, e até se a gente não tiver a avaliação de resultado, tá? Se a gente olhar 5 anos atrás, o que eu conseguia fazer com R$ 1.000, por exemplo, dentro do meu negócio, hoje em dia eu não consigo fazer muita coisa, porque vem dentro de uma cadeia de aumento de preço de forma considerável, tá certo? E puxando esse aumento de preço, né, a gente percebe que a gente não consegue muito aplicar esse aumento para o nosso produto ou para o nosso serviço. Se a gente parar para olhar o quanto aumentou de inflação nesses últimos 5 anos, a gente não consegue muito aplicar essa inflaçãozinha no nosso reajuste de preço ou propriamente prestação de serviço que a gente tem, tá? E isso, dentro de uma estrutura, né, de produção, né, de uma cadeia produtiva de forma geral, a gente percebe também que há uma falta, há um desemprego muito grande. Durante essa pandemia, a gente chegou aí a mais de 3 milhões de desempregados. E isso é um número muito crítico, tá? Porque assim, Roger, mas eu estou com o meu emprego garantido, eu estou garantindo aqui os empregos dos meus colaboradores, mas se a gente parar para pensar um pouco, na hora que eu tenho uma massa desempregada, tá? Dentro do meu mercado, eu acabo perdendo o público consumidor, né? Eu acabo perdendo uma demanda aí de mercado porque aquele meu cliente que antes comprava comigo, né? Ou meu produto ou meu serviço, ele passa a não consumir, né? E esse ciclo vicioso, ele impacta diretamente na nossa cadeia interna da nossa empresa, tá? Outro ponto muito crítico é a redução de consumo. Vocês concordam comigo que por mais que às vezes a gente está com aquela reservazinha, está com o nosso dinheirinho, mas o que é que a gente faz? A gente chega e não está consumindo. A gente está sendo muito conservador nesse ponto e isso também é de certa forma positivo, tá? Mas a gente procura nesse momento chegar e dizer assim, opa, peraí, não vou consumir não, tá? Não vou consumir porque eu tenho que não sei como é que vai ser amanhã, não sei como é que vai estar o mercado, não sei se o governo vai sancionar alguma medida, se o lockdown vai prorrogar. Então, dentro do nosso cenário de consumo geral, tanto como empresa como consumidor, a gente tende a ter uma redução de consumo. E ora a redução de consumo provocada, né, pelo lockdown, né, por eu não poder comprar, como também hora que mesmo eu podendo comprar, a gente segura um pouco aí, né, e tenta segurar a nossa reserva, tá? E isso, na hora que eu tenho uma redução de consumo, isso impacta diretamente no nosso cenário de venda, né? A gente acaba como empresa não conseguindo ter um volume de venda muitas vezes aceitável, muitas vezes um cenário de um volume de vendas que seja o mínimo, né, para poder garantir a minha estrutura, tá? E isso é algo de muito negativo, né, para como negócio. Muitas empresas elas estão 40, 50%, quiçá 70% abaixo do ponto de equilíbrio. E isso é algo que vai impactar diretamente no resultado mesmo e na sobrevivência do negócio, tá? E outro ponto é aumento de produto substituto, tá? Dentro de um cenário que a gente vive hoje, vocês concordam que a gente, nos nossos botões, né, internamente na empresa, o que foi que a gente fez nesse cenário de pandemia? A gente teve que se reinventar, a gente teve que fazer mais com menos, mudar algumas estratégias de consumo, né? Mudar alguns insumos, ora não utilizados dentro da empresa, muitas vezes tentando garantir, né, o mesmo volume de prestação de serviço ou entrega do nosso produto, mas fazendo de forma diferente, às vezes com insumo mais barato, enfim, né? Às vezes até muitas vezes de forma criativa, tá certo?
Então, vejam que na hora que a gente tem um aumento de produto substituto, isso impacta também diretamente dentro do nosso negócio, tá? Isso é impacto diretamente dentro do nosso negócio. Romildo, tu passa mais uns 3? Passa aí para a turma ver, tá? Pronto. Não, volta. Pronto. Excelente. Tá certo? Então, a gente tem um aumento de produto substituto que também gera esse ciclo vicioso, intensifica esse ciclo vicioso dentro do meu negócio, tá? Outro ponto importante é a desvalorização da nossa moeda, tá certo? É claro que muitos não podem dizer assim, Roger, eu nunca vi um dólar na minha vida, nem sei o que é um dólar, né? Mas, infelizmente, toda a nossa cadeia produtiva ela é vinculada ao dólar. Eu até brinco com alguns alunos que, assim, rapaz, todo mundo come frango, né? Aí todo mundo diz assim, rapaz, eu como frango, eu como ovo, né? Algum derivado, né? Assim, se a gente parar para olhar o frango, tá? Isso aí eu prestei consultoria para algumas empresas aqui de granja, né? Do segmento de granja aqui em Fortaleza, né? E na região metropolitana. E tinha uma brincadeira, né? A gente dizia que o franguinho ele tava comendo dólar. Por quê, Roger? Rapaz, comendo dólar, né? A gente quando ia para o almoço, né? Comer o franguinho. Que ele dizia assim, rapaz, o frango, ele por insumo, né? Se a Angélica tiver aí, ela vai ajudar a gente. Ele alimenta de milho, né? Fora outros insumos propriamente dito. Mas na hora que ele se alimenta de milho, né? O milho das granjas, turma, a produção interna do Brasil, ela não atende à necessidade, né, de consumo das granjas, né, dos granjeiros. Então, boa parte não, praticamente 100% do consumo, né, da compra do milho, ele vem importado, tá? E eles importam do Canadá, Estados Unidos, enfim, de outros países que possuem, né, um nível de produção que consiga atender o nosso mercado interno. E na hora que eles compram, tá? Via esse milho via importação, ele está comprando em dólar, tá certo? E isso impacta diretamente no custo da entrega daquele produto, seja o frango vivo, seja o frango abatido, ou seja qualquer outro derivado dele, tá? Então, o custo hoje de boa parte dos nossos produtos, tá certo? Da nossa cesta básica, principalmente, muitos deles são derivados, tem algum tipo de derivação de insumo, tá? Dentro do petróleo, do dólar, enfim, que isso onera de forma grandiosa, tá bom? A estrutura de custo interno e até o próprio custo inicial do produto, tá certo? E isso é uma cadeia, como a gente mais uma vez reforçando, que isso impacta diretamente hoje na nossa estrutura interna e provoca dentro de uma crise. Por mais que a gente não tenha nunca visto uma moeda do dólar, mas isso acaba impactando indiretamente na nossa estrutura produtiva, tá? Nossa estrutura de consumo da nossa empresa. Fora que se a gente olhar, o custo para trazer uma mercadoria fica mais caro, né? Porque uma vez que o dólar está mais caro, o barril de petróleo está mais caro, e aí vai toda aquela cadeia que está sendo discutida, né? Até mais fortemente dentro das redes, né? Dentro do país como um todo, é uma discussão, que é o custo do combustível, que aumenta o custo de frete e assim vai. E essa conta tem que chegar, né? Essa conta chega, tá? E dentro de outro ponto é a crise política, que a gente não vai falar para não dar morte, né? Porque isso aí dá briga, né? Se a gente parar para olhar a crise política, a gente não fala, mas realmente é algo que também impacta e gera uma instabilidade dentro desse nosso cenário de crise econômica, tá? E dentro desse contexto, tá? O que a gente deve fazer nesse cenário? Tu passa para mim, Romildo, por favor? Tá? O que é que a gente deve fazer dentro desse todo esse cenário caótico que a gente está vivendo, né? E até assim, agora nesse período, né? Pode passar mais um, vai, passa. Passa. Pode passar, vai. E a gente ainda vem esse outro danado, né, que é o coronavírus, que está impactando diretamente nesse nosso negócio. E o que é que nos resta fazer? Chorar, turma? Não. A gente não vai chorar. Vocês concordam comigo? A gente vai exatamente, através aí do escritório do Valmir Andrade, né, dos meninos, a gente vai tentando ajudar e contribuir um pouquinho com vocês, tá? E para começar esse nosso contexto de precificação, a gente é muito importante a gente entender um pouco o nosso posicionamento estratégico, tá? Dentro da nossa estrutura de empresa, do nosso segmento e assim vai. E eu trouxe 2 tipos de posicionamento para a gente discutir um pouquinho, bem rápido, tá? Mas que vai colaborar para o nosso assunto hoje, tá? Que dentro do nosso cenário, a gente pode se posicionar como uma estratégia de custo, uma estratégia de diferenciação, tá certo? E esses são 2 pontos que a gente vai ver um pouquinho nos próximos slides. Pode passar, Romeu, por gentileza.
Para que a gente identifique qual é o nosso tipo, tá? Qual é o nosso posicionamento, para a gente definir isso, é importante que a gente enxergue a nossa cadeia de valor dentro de um contexto geral. Pode passar mais dois pontinhos, Romildo, por favor. Pronto. Ok, mais um, tá? Que essa nossa cadeia de valor, o que é a nossa cadeia de valor? São todas as atividades, tá? Insumos, pessoas, recursos utilizados dentro do nosso negócio, seja fazendo parte de uma atividade primária, né, do nosso negócio, né, atividade fim, tá? Ou seja, dentro de uma atividade de apoio, de suporte, toda ela tem o objetivo de gerar valor, gerar uma margem para a nossa operação, tá? Então, toda essa nossa cadeia de valor, ela está muito voltada, tá, para a nossa estrutura. Como é que a nossa estrutura de negócio hoje ela é posicionada, tá? Se ela tem uma infraestrutura de TI, de recursos humanos, setor de compras, se ele vai ter um setor de logística, tá? Um setor administrativo, tá certo? Ou seja, todas as casinhas, todas as caixinhas, atividades que compõem o nosso negócio. E ela é importante porque a gente precisa saber quais atividades dessas são essenciais ou não para a nossa operação. Quais dessas atividades ou rotinas elas geram ou não margem ou contribuem para a geração de margem do meu negócio, tá? E isso a gente vai ter, analisando um pouco internamente, tá? Essa cadeia interna de cada empresa, é importante ter uma reflexão para saber o que é que a gente está tendo hoje de processo ou atividade que contribui para a geração e sustentabilidade do meu negócio, o que é essencial para a minha empresa, né? O que é que de fato está contribuindo para a minha empresa gerar uma margem, gerar um lucro, tá certo? E eu acredito que, infelizmente, por conta dessa pandemia, foi um momento que a gente teve para refletir, tá? Sobre essa nossa realidade interna como negócio, tá? Pode passar, Romildo, mais um. E dentro disso a gente precisa entender, para definir essa cadeia de valor, quais são os nossos direcionadores de custo, né? Quais são os fatores que geram ou não custo para dentro do meu negócio, tá? E dentro desses direcionadores, esses agentes que influenciam na geração de custo da minha empresa, a gente tem 5 direcionadores de custo, tá? O nível de escala, o escopo, o nível de experiência, tá? Tecnologia e complexidade. Falando bem rapidinho sobre cada agente desse, cada fator desse, se a gente olhar a minha escala ela é muito importante para a minha definição e composição da minha cadeia de valor, como custo propriamente dito, tá? Como também ela vai impactar diretamente na minha formação de preço, que a gente vai ver lá na frente, tá certo? Mas entenda o seguinte, Roger, escala, o que é que seria esse fator, esse direcionador de custo? Quando a gente fala de escala, é exatamente o tamanho, tá? É o tamanho da demanda que eu quero atender. Você imagina o seguinte, se hoje eu estou atendendo só no meu bairro, tá? Só na minha região, no meu município, a gente tem que avaliar, com base nessa demanda, o tamanho da minha estrutura que eu tenho hoje, se ela é capaz ou não de atender essa demanda. Como também para eu avaliar se essa minha escala hoje de entrega, né, de venda, de demanda de mercado, se ela, às vezes eu não estou com a estrutura muito maior do que realmente deveria, para aquele meu nível, tá, de entrega, de venda para o meu cliente, tá certo? Então, dependendo dessa demanda que a gente tenha hoje, a gente vai ter que definir muito essa questão da nossa estrutura interna de investimento, tá? Porque imagina o seguinte, eu tenho um equipamento, uma máquina que só gera, por exemplo, tá? Que só consegue gerar uma produção de 1.000 unidades produtivas por dia, tá? Consegue confeccionar aqui, exemplo, né? 1.000 sandálias por dia. Se eu só consigo gerar 1.000 sandálias por dia e a minha demanda é de 10.000, a minha estrutura interna não consegue atender essa minha demanda. Eu estou exatamente com a capacidade aí produtiva lotada e precisando ter um nível de investimento maior. Que aí a gente vai na próxima palestra, né? Acho que é no dia 24, né, Delbrando? A gente vai falar um pouquinho também sobre essa decisão e quais os fatores de gasto, né, que impactam dentro da empresa. Mas imagina o seguinte, Roger, eu estou com uma máquina que ela produz essas 1.000 sandálias, mas eu só tenho demanda para 10 clientes por dia. Imagina que a gente, além do investimento em estrutura, né, para a gente ser assertivo ou não, para atender essa é uma demanda superior ao que eu tenho realmente de real, né, de realizado. Se eu não faço um investimento, às vezes, desnecessário nesse meu equipamento,
ou se eu não posso reduzir um pouco essa capacidade produtiva também para não gerar muito uma estrutura de custo dentro da minha empresa, né, e ficar obsoleto. Enfim, o tamanho da minha escala hoje, ela vai definir todos os investimentos, sejam em pessoas, sejam em equipamentos, tá? E isso vai impactar exatamente na minha composição do meu preço, tá? O nível de escala determina o meu custo, que vai determinar exatamente a minha formação de preço, tá certo? O outro formato é meu escopo. A gente hoje pode trabalhar com a estrutura totalmente verticalizada, tá? Como também com a estrutura horizontalizada. Como é que é isso, Roger? Vamos fazer aqui uma brincadeira. Vocês concordam comigo? Vou falar aqui o exemplo de um restaurante. Hoje, turma, o restaurante, ele pode atender, tá certo? Ó, qual é o objeto? Qual é a atividade fim? É fornecer o produto, né, o serviço, que é a alimentação, né, que é aquele pratozinho feito, tá? É aquele insumo, tá certo? Só que para eu entregar isso, eu preciso, né, ó, de o meu cozinheiro, preciso do meu garçom, né, assim, vocês concordam comigo? Se a gente chegar e dizer assim, opa, eu vou começar a trabalhar com delivery, né? Aí eu vou botar uma estruturazinha de telefonia dentro da minha empresa e vou dizer assim, ei, vou também fazer a entrega, vou contratar um motoqueiro, tá certo? Ou seja, dentro dessa minha cadeia que eu trabalho desde a produção ao atendimento e à entrega, eu estou trabalhando dentro de uma verticalização de produção, a verticalização de estrutura, aonde eu atendo toda a minha cadeia, desde a produção propriamente dito até a entrega final para o meu cliente. E quando é que eu vou horizontalizar isso daí, Roger? Imagina eu começar a terceirizar a minha entrega com as empresas aí de logística, né? Se eu fizer a terceirização da minha telefonia com as empresas que prestam esse tipo de serviço, então imagina que dentro dessa decisão, ela vai impactar ou não na minha decisão de custo. E alguns de vocês devem ter passado até por alguns pensamentos, né, algumas reflexões, de pensar assim, opa, peraí, vou ter que trabalhar com delivery. O meu mercado está fechado, né? Estou no lockdown. Eu posso trabalhar com delivery, né? Aí parou para pensar, rapaz, compro uma moto, vou contratar um motoqueiro, como é que eu vou fazer isso daí? Vejam que essa decisão ela vai impactar na tua estrutura de custo. É importante a gente fazer a continha, né, Delbrando, de chegar e pensar assim, peraí, vale a pena eu comprar, fazer esse investimento nesse meu equipamento, né, nessa minha moto? Vale a pena eu ter mais um gasto aqui com uma folha, né, para contratar um motoqueiro, pagando todos os direitos dele ali trabalhista, né? Vejam que isso pode ser um gargalo dependendo da demanda que você atenda. E isso pode gerar mais custo, mais ônus do que bônus, tá? E olha, a gente pode pensar assim, peraí, vamos refletir um pouco. É melhor eu chegar aí, contratar ou é melhor terceirizar? Que vou pagar por demanda, né? Vou pagar um variávelzinho. Então, vejam que essa decisão, dentro de uma verticalização ou horizontalização do negócio de vocês, ela vai impactar na tua estrutura de custo, que lá na frente vai impactar na nossa formação de preço, tá? Então, essa decisão do escopo da sua empresa, tá? Da forma como a sua empresa ela vai se estruturar, ela é muito importante, tá certo? E essa é uma reflexão que vocês têm que fazer muito bem, tá bom? Para realmente avaliar se vale a pena ou não vocês atenderem, às vezes, toda a cadeia. E olha que eu vou dizer assim, eu tenho, passei por alguns clientes passaram por mim, que eles diziam assim, rapaz, mas eu preciso, mas é porque eu quero garantir a qualidade do meu atendimento. Mas não é muito melhor eu tentar negociar ali com o terceiro uma garantia de entrega, né? Um contratozinho mais relevante, né? Assim, e às vezes por apego, né? A gente deixa de terceirizar algo que às vezes gera muito mais ganho e produtividade. E até eu vou puxar aqui para os meninos. Imagine o seguinte: já pensou se toda empresa fosse ter uma estrutura de contabilidade interna dentro da cadeia de valor? Olha o quanto é que não é caro você ter vários especialistas, fiscal, trabalhista, né, não? Contábil, olhando tudo ali para você, estudando, sendo focado naquilo e você ter isso aí dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Tem que se avaliar o quanto isso não custa para a empresa, tá? E o quanto você perde em nível de competitividade, tá certo? E essa estrutura de escopo é importantíssimo para a gente avaliar, tá bom, pessoal? Porque isso vai determinar exatamente o fator custo, que a gente vai ver já já o porquê. Tá? O outro fator é o nível de experiência. Eu até brinco, eu não sei nada de cozinha, tá? Imagina, eu não sei nem fazer um ovo, né? Até brinco, o ovo eu sei, né? Eu deixo lá na panela, às vezes queima, às vezes não queima.
Mas imagina eu, como consultor, chegar e dizer assim, rapaz, vou abrir um restaurante. Ah, mas Roger, mas tu atendeu vários restaurantes já, beleza. Mas mesmo assim, turma, na hora que eu vou atender um restaurante, se for botar um restaurante, eu não tenho conhecimento no que eu estou fazendo, tá? Eu não tenho nível nenhum de expertise técnica para saber se um prato vai ficar ou não bom. Eu sei comer, né? Eu sei me alimentar, mas agora produzir, fazer e criticar aquela minha equipe, eu não sei. Então, esse nível de experiência que a gente tem dentro do nosso negócio, ela é muito importante, porque uma vez que eu não tenho experiência, tá, expertise, eu vou precisar contratar alguém que saiba. E na hora que eu vou contratar alguém que saiba, isso pode ficar caro, tá? Isso pode ficar caro. Então, é algo que a gente tem que ter esse nível de reflexão, tá? Às vezes a gente está dentro do nosso modelo de negócio hoje e a gente se aventura numa nova atividade, às vezes num novo segmento, e isso pode custar caro para o nosso negócio. E eu não estou dizendo, tá, que a gente não deva inovar, que a gente não deva partir para outras, né, para outros segmentos que agreguem valor ao nosso negócio. Eu só estou sinalizando que a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, para não ficar caro demais, tá? Para não ficar caro demais, tá certo? E outro ponto é o nível de tecnologia, tá certo? O nível de tecnologia, ele é muito importante na definição de custo da nossa empresa. Vocês concordam comigo hoje que a gente tem máquinas que fazem, às vezes, tá? Fazem, às vezes, a atividade de 10 pessoas, de 100 pessoas, só que também tem um fator de responsabilidade social que, às vezes, a gente tem mesmo. Que a gente, às vezes, tem aquele equipamento que, se a gente fizer um investimento, a gente vai reduzir o nosso custo com folha, mas a gente, de fato, prefere, às vezes, manter prefere manter um nível de produção, né? Às vezes mais manual, mais operacional, dá para poder garantir realmente aquela geração de emprego, tá certo? Vocês terem uma ideia, uma vez com o seu Ivens aqui no M Dias, né? Ele ofereceram para ele um equipamento que ele ia reduzir 500 pessoas na linha produtiva dele. Ele preferiu não fazer isso exatamente porque ele não queria desempregar aquela quantidade de pessoas que para ele gerava valor, tá? Mas quando eu falo nesse nível de tecnologia, eu falo também muito na questão de alguns processos que a gente tem hoje dentro da empresa que se tornam caros por conta da gente não ter o mínimo de tecnologia possível. Às vezes a gente não tem um sistema gerencial para poder apurar os nossos resultados, para poder apurar os nossos dados, né? Tanto de produção, de controle, tá certo? E isso até eu pego no caso do próprio restaurante mesmo, como a gente colocou como exemplo há pouco. No restaurante, se a gente parar para pensar, vocês concordam que tem aquele restaurantezinho que ele faz lá o pedidozinho na comanda que eu quero dizer naquela cadernetinha de papel que compra até na papelariazinha, ele anota lá o pedidozinho no papel, funciona demais, turma, aquilo ali, né? Só que você imagina que tem restaurante que não tem aquele tablet, aquele celularzinho, que ele já faz o pedido ali no tablet, que já dispara para a cozinha, a cozinha já pega o pedido, já entrega o prato, ficou pronto, já avisa para o garçom que está na ponta que o prato já está pronto, o cliente quer pagar a conta, já chega ali com o copo, tá aqui, ó, sua conta é isso, pode pagar. E hoje em dia com o Pix ainda facilita mais ainda, né? Então você imagina o seguinte, hoje o nível de tecnologia ele também é um fator muito importante, determinante para nossa estrutura de custo e pensando muito num fator de produtividade, tá? De produtividade que vai ser muito importante a gente pensar. E essa produtividade vai impactar diretamente aonde? No nosso custo, tá certo? Tá bom? E outro fator é o nível de complexidade, tá? O nível de complexidade ele vai muito dentro de um mix de produtos e serviços que a gente quer oferecer para o nosso cliente, tá certo? Esse produto e mix é exatamente a quantidade de produtos ou serviços que vão impactar ou não, que eu vou ter de objetivo de entregar ou não para o meu cliente, tá? Imagina em alguns momentos, tá, turma, isso daí, às vezes a gente quer entregar um mix muito grande, a gente tem uma vaidade assim, rapaz, eu tenho uma loja de roupa, aí eu chego e digo assim, rapaz, o cliente não pode sair da minha loja sem comprar uma roupa. Aí, nessa premissa, o que é que a gente faz? A gente compra roupa para criança, para adolescente, para adulto, para mulher, para menino, né? Para o público plus size, para a turma mais fitness, moda praia. E na hora que a gente faz isso, a gente pode cometer o seguinte erro, tá? E às vezes a gente pode manter uma estrutura de estoque dentro de casa que não é saudável para a nossa operação, né?
que às vezes não vai gerar valor agregado para o nosso negócio. A gente vai estar fazendo um investimento que vai gerar mais ônus, né, do que bônus. Às vezes, naquela ânsia de atender a demanda de forma geral, né, eu até brinco, abraçar o mundo com as pernas, a gente pode oferecer produto de mais e mercado de menos. E isso é um gargalo operacional, tá? Porque imagina você ter, às vezes, nível de especialistas, colaboradores para poder atender aquele nível de especialidade que você quer. Então, isso às vezes pode se tornar caro, tá certo? Beleza, turma, até aí? Então, esses são nossos direcionadores de custo, tá? Pode passar, meu, por gentileza. E dentro disso, você precisa se posicionar. Hoje, a empresa de vocês, ela está focada dentro de uma liderança de custo ou dentro de uma liderança de diferenciação? Roger, qual é a melhor dos dois? Todas as duas são excelentes, tá? Todas as duas são fantásticas, desde que eu me posicione, tá certo? E quando a gente fala de liderança em custo, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou ter que trabalhar com foco na escala, o fator de decisão de compra do meu cliente vai ser preço, tá certo? Ele não está preocupado com qualidade, ele está preocupado com preço. A margem de contribuição vai ser bem baixinha, tá? Tá certo? O nível de instrução da minha equipe não precisa ser tão elevado, tá certo? E eu posso estar vendendo aí em qualquer buraco, né? Como diz o Matuto. Qualquer canal de distribuição, tá? Eu preciso diversificar, porque eu preciso ter volume, tá? Quando eu trabalho dentro dessa estratégia, o meu objetivo vai ser escala, quantidade mesmo, tá certo? Para que a gente consiga ter algum ganho, tá? E quando eu falo liderança de diferenciação, é onde eu vou trabalhar o quê, tá? Toda a minha produção é direcionada para um segmento específico. O fator de decisão de compra do nosso cliente, ele vai ser qualidade, tá certo? Não vai ser realmente o preço. Ele vai focar muito mais numa qualidade propriamente dito, tá certo? Normalmente se trabalha com uma margem de contribuição mais elevada. Precisamos ter um nível de instrução da nossa equipe muito elevado, tá? Sempre capacitada. E meu canal de distribuição e comercialização ele é bem específico, tá? Quer ver uma brincadeira, um exemplo bem rapidinho? Imagina se eu vender carro. Se eu vendo Gol, né, um Golzinho, quando eu trabalho assim, rapaz, vou vender Gol. Vamos supor que cada Gol eu ganho 10 mil reais, tá certo? De lucro, né? Não é isso não, viu, turma? Até para a turma de segmento automotivo não bater em mim, viu, Delbrando? Não é isso não, é só para poder facilitar aqui o cálculo, tá? Imagina que cada golzinho que eu vendo, eu ganho 10 mil reais, tá certo? E eu tenho outra empresa que ela trabalha vendendo Ferrari, Porsche, só carrozão pancada, né? E que cada Ferrari dessa eu vendo ali por 1 milhão, né? E cada Ferrari que eu vendo eu ganho 100 mil. Imagina o seguinte, eu tenho um produto que é o Gol, que cada Gol eu consigo ter uma margem, né? Uma margenzinha bruta ali de 10 mil reais, tá? E eu tenho lá uma Ferrari que eu vendo ela por 1 milhão e me sobra 100 mil reais. Mas imagina o seguinte, Roger, qual é o melhor dos dois? Eu vender Gol ou vender Ferrari? Meu amigo, aí vai como eu digo, é o seu posicionamento. Porque na hora que você vende Gol, você não vai vender só um golzinho por mês. Tu vende lá uns 10, 20, 30, né? Não, ó. Ou seja, você vai ter os mesmos 100 mil reais que tu vende uma Ferrari, que às vezes tu vai vender aqui com sorte uma por mês, né? Você está entendendo a brincadeira? Então veja que normalmente dentro desse nível de posicionamento, isso vai determinar muito o quê? A tua estrutura de custo. Por quê, Roger? Na hora que eu vendo um Gol, eu preciso ter o quê? Um galpão, né? Se a gente fosse bem grosseiro, né? Eu posso ter lá um galpão que eu vou botar lá uns 10 Gol ali, um enfileirado atrás do outro, né? Não preciso pagar muito caro, preciso ter um vendedor ali que vibrador, né? Que o cara vai para cima, mas ele vai ter ali um nível de especialidade não muito alto e eu não preciso ter muito conforto para poder vender para o meu cliente, né? Aquele carro. Já quando eu vou para vender uma Ferrari, eu preciso ter um vendedor top, é capaz do cara ter que falar até mais de uma língua, ter viajado pelo mundo todo, eu tenho que chegar aqui e oferecer aqui um vinho, um esquisinho para ele, né? Para ter o que conversar, vou passar às vezes umas 3, 4 semanas negociando para poder vender aquele carro, né? Aquela Ferrari, tá certo? Porque ele tem um nível, né? De qualidade, né? Experiência muito maior. E na hora que eu vou pro Gol, não, é na emoção. Eu chego ali pro cabo e digo, rapaz, o carro aqui faz danada, aguenta pancada, você vai quando você quiser, estrada de carro sai, ele aguenta e não quebra, né? Resistente, enfim. É outro nível de argumentação. Mas que nas duas estratégias, elas são muito positivas. E, dependendo também da empresa, ela às vezes tem um pouquinho de cada, né? Ela tanto pode trabalhar com liderança e custo, como diferenciação juntas ao mesmo tempo. É claro que você tem que
tem um nível de posicionamento mais em um do que em outro, tá certo? Então, a partir desse nível de posicionamento, da forma como você vai se posicionar, a gente vai avaliar a nossa estrutura de precificação. Pode passar, tá, Romildo? Por favor. Pronto. Quais são os fatores externos que influenciam na minha formação de preço? Pode passar tudo, tá? Quais são os fatores aqui externos que influenciam na minha formação de preço? Volta lá, tá? Primeiro, mercado, turma. O mercado, ele impacta diretamente na minha formação de preço. Vocês concordam comigo? A praça que eu me posicionar, o público que eu vou querer atender, tá? O meu nível de cliente, qual o cliente que eu quero atender, quem são os meus fornecedores, tá certo? Quais são os meus concorrentes, novos entrantes e outro fatorzinho aí, o fator de globalização. Todos esses são fatores externos que influenciam diretamente na minha formação de preço. Roger, mas o cliente influencia na minha formação de preço? Influencia. Você concorda comigo? Por que o cliente influencia na minha formação de preço? Ele tem o poder de decisão de escolha, de comprar ou não produto com você, de comprar ou não o seu serviço. Vocês concordam comigo? E dependendo da forma como você se posicione, seja em custo ou em diferenciação, você vai ter poder de barganha ou não com esse seu cliente, tá certo? E isso é um ponto que esse cliente, dependendo até do tamanho dele, ele vai ter um nível de representatividade grande no seu negócio, tá certo? Então, às vezes, imagina assim, ó, mas eu estou vendendo aqui toda 50% da minha demanda hoje, eu vendo só para um tipo de cliente. Na hora que eu faço isso, eu corro um grande risco, tá, turma, de na hora que esse cliente tomar uma decisão e sair, de eu perder 50% do meu faturamento. Isso é impacto diretamente aonde? Na minha estrutura de negócio, tá? Então, esse cliente, esse poder de força desse meu cliente vai impactar diretamente aonde? Dentro do meu negócio. Fornecedor, do mesmo jeito. Eu sei que nesse período agora de pandemia, a gente teve uma oportunidade muito grande de revisar alguns fornecedores, vocês concordam comigo? De melhorar as negociações com esses fornecedores, seja prazo, seja desconto, não é não? Ó, tentar avaliar os fornecedores que entregassem o produto de forma mais barata para a gente, tá? Ou seja, a gente teve uma oportunidade de fazer uma avaliação interna, até porque, e algo que a gente está sofrendo muito, tá? Ó, pelo problema de abastecimento que a gente está sofrendo hoje com a pandemia, hoje muitos fornecedores estão entregando alguns insumos de forma muito onerosa para o empresário, tá certo? Isso até porque aquele negócio não tem. Às vezes a gente está tendo uma série de reajustes aí de preço, seja combustível, tá? E seja outros insumos, mas imaginem, tá, turma, que a gente está sofrendo um problema geral de abastecimento e que isso impacta diretamente no custo desse produto, no custo de entrada dessa mercadoria dentro de casa. E isso é um impacto considerável, tá? Porque muitas estruturas, tá? Produtivas de alguns clientes daqui do escritório. Eu acho que o Idelbrando até teve muito dessa reclamação. A turma às vezes onerou demais, não foi não, Idelbrando? A gente pegava lá produto que comprava, exemplo, a R$100, está comprando a 150. Rapaz, é um absurdo, é isso aí, turma, é o mercado, não tem produto. Fora que vocês já devem ter sofrido aí, tá? Muitos abastecimentos que está faltando produto. Você chega em alguns estoques, algumas empresas, que a turma não tem produto. É porque o empresário não quer oferecer o produto? Não, é porque não tem quem entregue. Então, está tendo um problema de abastecimento geral. E esses fornecedores, não é que eles estão com poder na mão, eles estão diretamente relacionados ao quê? Eles estão com a estrutura de custo alta, seja por aumento de custo de logística para ele trazer aquela mercadoria, seja por aumento, tá? Do próprio insumo mesmo, que ficou mais caro para ele poder receber esse produto, para ele poder produzir. Enfim, isso onerou demais a cadeia. Então, esses fornecedores, eu preciso constantemente estar revisando esses fornecedores, principalmente os fornecedores estratégicos da nossa empresa, tá? Porque isso vai impactar diretamente aonde? Na nossa formação de preço, tá? Concorrente, turma. Concorrente a gente tem demais, né? Chega a dar susto, né? Para aí. Como é que se diz? Parece aquelas hidras, né? Da mitologia grega, né? Você corta a cabeça, vai nascendo outra, né? O negócio parece que surge, brota, né? Você fica assim, Maria, né? Mais um. É claro que a gente tem que estar muito seguro do nosso posicionamento, tá? Nosso posicionamento estratégico, mas assim,
Os concorrentes, turma, muitos, infelizmente, por não trabalhar muitas vezes de forma regular, tá? Eles acabam tendo, não vou dizer benefício que não é um benefício, né? Eu vou dizer que eles acabam sendo injustos em termos de mercado, trabalhando, às vezes não só negando o imposto, às vezes comprando mercadoria meia nota, né? Mas que isso impacta diretamente na nossa competitividade como preço, né? Porque às vezes a gente para pensar assim, poxa, aquele cara está vendendo um produto que está mais barato do preço que eu compro. A gente fica louco, não fica não, como comerciante? Rapaz, como é que pode? O cara que eu comprei, está aqui a nota, comprando a notazinha aqui, bonitinha, a nota está chegando aqui e o cara está vendendo mais barato do preço que eu compro. Né? A gente fica louco com a situação dessa. Mas é uma coisa que eu digo assim, é onde a gente está com 2 passos, 3 passos na frente, tá, turma? Se o concorrente está trabalhando de alguma forma irregular, tá? E a gente está trabalhando todo bonitinho, pode ter certeza que você fica no mercado. Por quê, Royce? Porque entenda que você está trabalhando com a sua formação de preço, tá? Com o seu custo, dando a entrada bem direitinho, que qualquer impacto no mercado, você sabe onde é que você vai ajustar. E já ele já está trabalhando tão apertadozinho do jeito dele errado, que ele acaba realmente gerando um pesadelo para ele na hora que tem uma crise dessa daí, porque ele não consegue mais fazer. Fora que o Ida Bruno vai me ajudar aí, a fiscalização Cefaz, Receita, está cada vez mais o quê? Chegando junto, né? A gente não se iluda como empresário de achar que a gente vai trabalhar na informalidade, tá? Isso aí é algo que é... Oi? Dá uma pausa aqui no seu, cortando seu raciocínio. Ainda hoje eu telefonei para o diretor da fiscalização da Cefaz, reclamando que as fiscalizações não pararam. Recebemos 8 intimações de fiscalizações hoje da Cefaz. Então, está normalmente a fiscalização rodando, apesar das empresas fechadas. Que isso, imagina assim, ó. Olha o quanto a turma está trabalhando, viu, turma? A turma trabalha e, assim, a Cefaz, Receita Federal chega, né, não, Idebrando? Chega e chega valendo. Não vamos achar que, assim, Roger, a gente está trabalhando bem direitinho. Vai dar certo, se preocupe não. Isso aí é aquele negócio. Tanto que eu vou dizer, tem empresa que está aí há mais de 20 anos, 30 anos, graças a Deus, e está ficando, turma. E concorrente nasce, né, e morre todo dia. A turma às vezes acha que é fácil trabalhar dentro desse mercado competitivo, mas não é não, tá? E esses nossos concorrentes, a gente precisa ter como parâmetro o quê? O que é que os caras estão fazendo de bom para a gente poder fazer também e fazer melhor. Isso aí a gente tem que olhar para o concorrente. Agora a gente não pode olhar para coisa errada não, viu? Isso aí a gente tem que olhar de forma bem assertiva, olhar o que é que a gente tem para agregar ou não. E é importante a gente conhecer nossos concorrentes, porque, querendo ou não, eles são direcionadores de preço dentro do mercado, tá? E que a gente tem que estar preparado para isso, principalmente na hora de negociar com o nosso cliente, nosso produto e nosso serviço, tá? Novos entrantes, dentro desse cenário de crise, uma coisa positiva é porque realmente abre novas empresas, né? Gente que perdeu lá o emprego, tá inovando, tá empreendendo, né? E que isso é muito positivo, tá? Apesar de que esses novos entrantes acabam também impactando um pouquinho na nossa cadeia, né? No nosso mercado, que a gente precisa estar atento a isso para entender quais são esses novos entrantes, como é que eles estão chegando, o que é que eles estão tendo de proposta de valor, né? E como é que a gente pode ser mais competitivo em relação a isso. Mas dentro disso também é um fator que impacta diretamente hoje na nossa estrutura e na nossa formação de preço. E o outro vilão, que cada vez se intensifica mais, é essa globalização. Turma, hoje a gente compete com preço a nível nacional, a nível mundial. Você concorda? Se a gente parar para olhar hoje, não é, Idebrando? Até na prestação de serviço mesmo, a gente tem gente hoje oferecendo serviço via online, fazendo tudo. Eu mesmo, particularmente, meus clientes, por conta da pandemia, a maioria eu estou atendendo via remoto. Já pararam para pensar no negócio desse? Eu atendendo lá em Senador Pompeu via remoto. Eu até vou dizer que eu tive que me reinventar muito, tá? Porque para quem que gosta de relacionamento, que gosta de estar entrando em contato ali com o cliente, isso para mim é muito doloroso e eu tive que me reinventar na minha própria prestação de serviço, né, de consultoria. Mas que a gente, dentro da globalização, isso impacta diretamente na nossa cadeia, né, interna, primeiro na formação de preço, porque às vezes a turma pesquisa um produto, né, lá da China e chega na nossa empresa e diz assim, ei, olha aqui no site, né, o
o site Xing Ling, né? Olha aqui, ó, o preço que eles estão oferecendo aqui para mim, né? Lá no site está oferecendo esse teu produto R$ 50 mais barato. Mas é aquela questão, chega, né? Será que vai chegar? E às vezes até chega, né, turma? Mas assim, a gente tem que chegar e ser bem assertivo nisso daí. Tanto que a gente tem um cliente comum, né, Debrando, de pneu, que às vezes chega a gente lá, né? Chega a gente lá dizendo assim, eu vi no site o pneu estava valendo mais barato do que está oferecendo na ponta da loja. Mas veja o quanto isso é crítico para a nossa formação de preço. Porque na hora que eu tenho uma estrutura interna de loja, eu tenho um gasto com aluguel, com energia, com funcionário, com armazenamento, não é não, ó, para poder realmente oferecer aquele meu produto ou serviço, que a gente vai ver daqui a pouco mais em detalhes. Mas que na hora que o cara oferece, tem um concorrente oferecendo online, que está vendendo ali no remoto, e é uma tendência de mercado que a gente tem que estar muito atento, tá? Na hora que ele oferece, às vezes ele está sendo só um repasse. Ele negocia com a fábrica, com o fornecedor, com o distribuidor, e é só um agente mesmo de passar aquela mercadoria diretamente para você. Então, é algo que a gente precisa estar olhando, porque a gente está concorrendo hoje não mais a nível local, a gente está concorrendo a nível mundial, viu, turma? Não vamos nos iludir. E até a gente mesmo como consumidor. Várias vezes a gente pode ter feito compras via online para chegar do outro lado do mundo, dos Estados Unidos, e chega aqui no Brasil. Não vamos se iludir com isso. Então, a gente está concorrendo realmente num nível de escala mundial hoje, tá? E tudo isso impacta a nossa formação de preço. Só que aquela coisa, o que é que desses fatores aqui eu consigo controlar? Quais desses fatores aqui eu consigo controlar? Zero, turma, eu não consigo controlar nenhum. Infelizmente, a gente está nesse mercado aí, nessa onda, e a gente tem que recebendo pancada direta, a turma de fora dando pancada e a gente se esquivando, né? É igual o lutador de boxe, que é só na esquiva, tá certo? Mas esses são fatores não controláveis dentro do nosso negócio, tá? Pode passar, Romildo, para mim, um slide. E como é que eu posso ser competitivo nessa minha precificação, tá? Dentro do que a gente conversou agora há pouco, tá? Como é que a gente pode ser competitivo dentro dessa minha precificação? É algo, tá, turma, que a gente vai discutir hoje, que eu vou falar aqui para vocês, para tentar passar para vocês nesse pouco tempo, a metodologiazinha do markup, tá, turma? Vocês estão me escutando? Tá todo mundo escutando, não tá? Tá ok, né? O som? É a nossa metodologia. Mas tá bom. Tá um pouquinho, mas tá bom. Tá melhor agora? Alô? Ficou bom? Deixa eu ver aqui. Tá dando para escutar. Tá? Pronto. Vocês estão me escutando mais ou menos, né? Deixa eu melhorar aqui um pouco o som. Deixa eu ver se melhora um pouco, tá? Mas aí vamos lá. A gente vai estar trabalhando essa metodologiazinha do markup. O que é essa metodologia? Tá? Pode passar aí, Luiz. Ó. É uma metodologia que ele vai englobar, tá? Toda a nossa estrutura. Ele vai olhar para o ambiente interno do nosso negócio, tá? Apesar dos fatores externos que a gente está recebendo pancada toda hora, né? E é importante para a gente também decidir na nossa formação de preço, essa metodologia ela tende a gente fazer uma avaliação interna do nosso negócio, tá? A gente fazer uma avaliação interna do nosso negócio, no qual a gente vai olhar toda a nossa estrutura de custo, toda a nossa cadeia realmente de valor dentro desse nosso negócio, seja as minhas atividades primárias ou secundárias, ou seja, toda a minha estrutura que envolve o meu negócio, toda a minha estrutura de custo do meu negócio, agregado a um valor margem, né? Esse valor margem desejado. Ou seja, eu agrego toda a minha estrutura interna de custo, agregando a um lucro desejado desse meu mercado, tá? Pode passar mais um, Romildo. A partir daí, como é que eu vou estruturar o meu preço, tá? A gente vai estruturar nesses 3 fatores aqui, tá certo? Primeiro, identificando o nosso custo operacional, tá? Identificando qual é o nosso custo operacional, identificando qual é o nosso custo estrutural do nosso negócio e qual é o meu lucro desejado, tá? Pode passar mais 3 pontos, Romildo, por favor. Pronto. Isso vai ser exatamente a nossa composição de preço. Pode passar, passa, e a gente vai lendo aqui junto, tá? Para a turma ficar olhando. Hoje, o que é que raios cada ponto desse? Vamos lá. Quando eu falo do meu custo operacional, tá? Gerencialmente falando, tá, turma? O que é que a gente está olhando? Qual é o meu custo do produto? Né? Primeiro ponto, qual é o meu custo desse meu produto?
lembra dos nossos fornecedores, lembra lá dos meus direcionadores de custo que a gente falou agora há pouco. Tudo isso vai impactar no meu custo de produto, tá? E esse meu custo de produto, tá? Ele está muito relacionado, ele está muito fragilizado pela negociação que eu vou ter que ter com o meu fornecedor, de negociar desconto, de negociar escala. Eu vou determinar exatamente, Roger, meu fornecedor está chegando para mim dizendo assim, compra 100 unidades que eu vou te dar um desconto. E às vezes a nossa necessidade é comprar só 10 produtos daquela unidade, tá? Então imagina que, dependendo dessa barganha, a gente tem que avaliar, espera aí, se eu comprar 10 vezes mais a minha necessidade que eu tenho hoje, primeiro aquela decisão se eu vou ter caixa para isso, tá? Mas aí a gente vai olhar assim, pô, se eu comprar essas 10 vezes mais produtos para colocar no meu estoque para ter um desconto de 5%, 10%, a gente tem que refletir, vale a pena esse desconto? Esse desconto, de fato, vai estar valendo a pena para a gente? É algo que a gente tem que decidir. Por quê? Porque a sensibilidade que a gente vai ter, tá? Desse custo do nosso produto, ele pode ser grande ou pequena, tá? Eu vou até depois disponibilizar, tá, Edelbrando, um simuladorzinho que você pode passar para os seus clientes, tá? É bem didáticozinho, porque a turma vai ver exatamente o grau de sensibilidade que tem. Se a gente conseguir, às vezes, negociar R$1 nesse custo desse meu produto, ou manter ele com preço cheio, quanto que isso vai impactar diretamente na minha formação de preço, tá? E essa negociação, turma, é diária. Às vezes a gente tem preguiça, tá, de negociar com o nosso fornecedor. A gente fala assim, não, rapaz, já compro com ele faz tempo, né? Já compro, ele já me entrega a mercadoria aqui e a gente perde a oportunidade de negociar. Às vezes ele está trabalhando, ele tem uma margem que pode trabalhar com a gente e a gente não trabalha. É igual propaganda de telefonia. Vocês já viram? Às vezes a gente está pagando aqui 140 aqui na telefonia, né, Giovanni? Aí chegou a promoção R$ 89,90. Aí você fica puto, né? Poxa, eu estou pegando o mesmo produto, o cara está oferecendo mais barato. Mas às vezes acontece. O nosso distribuidor, o nosso fornecedor, às vezes ele está com aquela escala, aquela história. Tu não pediu o preço, ele não te dá. Tu está comprando com preço cheio, ele espera você pedir. Na hora que tu pede, ele te ajuda, né? Ele bota o preço realmente que ele está trabalhando. Então isso é algo que a gente tem que olhar. O que é que envolve mais esse meu custo operacional? Toda a minha carga tributária, direto desse produto, né? Para eu trazer o meu produto. Aí vai aquela discussão, né, Dom? Que a turma às vezes reclama, né? Rapaz, eu estou pagando imposto demais, aí você tem que olhar, né, turma? Peraí, eu estou trazendo a mercadoria de fora do estado? Não estou trazendo daqui? Como é que você, qual é o teu lucro? É lucro real, lucro presumido, né? Tudo isso impacta, né, Gavan? E a turma chora aí pra si. Não é não? E isso a gente tem que olhar muito bem, turma. É algo que impacta diretamente nesse custo desse meu produto, tá? E a gente precisa olhar. A gente não pode achar que... E às vezes, assim, olha, mas isso é só custo. Não, custo, né? Vamos lá. É um custo que vai impactar no custo do meu produto, da minha operação. Mas é algo que faz parte do nosso negócio. A gente não tem como fugir disso. A gente tem que ser estratégico. Vou trazer de fora, vou trazer de dentro, vou fazer um planejamentozinho tributário, vou fazer uma avaliação, uma revisão dos meus tributos dentro da minha empresa, né, não? E isso é algo que você tem que fazer, porque isso vai impactar no teu custo operacional. Não vamos achar que isso aqui é algo só para a empresa grande, isso é para todo nível de empresa, pequena, média e grande, tem que olhar essa questão tributária. Isso é muito determinante, tá? É muito determinante para a composição desse teu custo operacional, tá certo? Outro ponto, gasto logístico, tá? Isso é muito, impacta demais e hoje a gente está sofrendo diretamente, né? Porque assim, para quem traz mercadoria de fora, o custo do frete está indo lá para cima, né, turma? E até assim, não, a minha frota é própria. Beleza, você está gastando do mesmo jeito. Você está gastando mais combustível, mais leite, está tudo mais caro, né? Não tem nada mais barato, tá certo? E isso impacta diretamente. E outro ponto, quando eu olho para o custo operacional, é a minha mão de obra direta. Tá? Essa minha mão de obra direta, turma, é a turma que está trabalhando para entregar o meu produto ou serviço, é aquela turma de linha de frente mesmo. E eu tenho que olhar para eles de forma a garantir o quê? A produtividade. É indicadorzinho que a gente tem que estar olhando dentro do nosso negócio. Vocês estão me escutando? Não está legal não? O áudio, é? Está ruim? Deixa eu mudar para cá, peraí. Vou mudar aqui, foi. Piorou um pouquinho, né, o áudio? Deixa eu tentar fazer a brincadeira. Veja se melhorou um pouco o áudio. Melhorou? Ficou melhor? Show de bola, tá? Vamos lá.
dentro dessa nossa brincadeira aqui, tá certo? O que é que a gente tem? Quando eu busco aqui a minha mão de obra, eu tenho que estar trabalhando um fator de produtividade dentro do meu negócio, tá? A gente tem que trabalhar essa produtividade porque eu tenho que saber quem é que está agregando ou não valor para o meu negócio, qual é aquele colaborador que está sendo mais produtivo. E isso é algo, turma, que às vezes a gente pensa que não, mas a gente tem um ganho operacional que às vezes eu estou falando aqui na prestação de serviço, tá? Pegando aqui como exemplo, ó. Às vezes uma oficina automotiva, eu tenho aquele mecânico que o cara consegue entregar ali com qualidade 2, 3 carros por dia. E já tem aquele outro mecânico que fica ali morando ali no carro, né? Trabalhando de forma bem devagarzinha, que passa 3 dias para poder entregar um carro. Veja o quanto eu estou perdendo de oportunidade, o salário dele eu vou pagar do mesmo jeito, né? Então, veja o quanto que eu não estou tendo aí de perca de produção dentro do meu negócio. Então, a gente tem que olhar para esse custo operacional de forma muito delicada, porque ele vai compor o meu custo, ele vai compor a minha formação de preço. O preço que eu determinar, ele tem que pagar esse meu custo operacional, tá? E dentro desse custo operacional, uma vez que eu consigo pagar ele, a gente vai para esse nosso custo estrutural. O que é que ele vai ser? É o meu modelo de comissionamento, é o meu modelo de comissão, né, de remuneração variável da minha equipe e até de remuneração mesmo de plano de carga e salário do meu pessoal, tá? É exatamente aquela tributação da venda, mas que também eu tenho que olhar para essa tributação, não é não, Ildebrando? Ver como é que a gente pode trabalhar isso daí, qual é o imposto direto, porque às vezes a gente coloca o nosso preço e não olha para o imposto incidente dentro da minha venda realizada. A gente não para olhar que eu também tenho que pagar essa continha aí, tá? E é algo que impacta no meu preço, né? E a gente esquece dessa tributação aí, tá certo? Fora todas as outras despesas, tá? Estruturais do meu negócio, como aluguel, como energia, não, ó. Como aí, vamos lá, todos os serviços terceiros dentro do meu negócio, todos os meus gastos com localização mesmo para poder manter o meu negócio, a minha operação, e as despesas financeiras, tá? Às vezes a gente fala assim, rapaz, meu negócio ele vai passar no cartão de crédito. É claro que isso hoje é essencial, né? Infelizmente a gente não trabalha mais sem trabalhar com a maquininha. Mas para pensar um pouquinho aí. Eu estou colocando nesse meu custo, eu estou mensurando o custo que eu tenho para operar com o cartão de crédito. Eu estou colocando dentro do meu custo, né, estrutural, o custo com antecipação, porque a gente peca, tá, na maioria das vezes, de olhar só para o líquido, né? Só está entrando aquele valor líquido dentro do meu negócio. Eu não olho o quanto eu estou tendo de custo para antecipar, o quanto que eu estou tendo de custo financeiro ali, né, para manter aquela operação de cartão. E não negocio com outras operadoras, né, com outros canais mais baratos, né, assim. E isso é algo que tem que estar na nossa continha na hora que a gente for precificar, tá certo? Isso é muito importante. Pode falar aí, Debrando, diga. Lembrando aí que é importante esse item da despesa financeira, principalmente do cartão, a questão de antecipação. Em alguns clientes, nós já fizemos levantamento, ele paga um absurdo de multa. De multa não, desculpa, de juro. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. E aquela coisa, como ele não enxerga, a gente vai ver no próximo encontro da gente, né? Só para adiantar um pouquinho, ele precisa enxergar com a necessidade de capital de giro dele, porque isso é um custo que ele tem, que às vezes se ele fizer uma captação com um banco de fomento, ou o próprio banco dele comercial, ele consegue aquela captação mais barata, que o que ele paga de hoje de juros de antecipação, de custo de antecipação, ele paga uma prestação mais barata e evita de fazer isso. E impacta diretamente no preço. E no nosso preço tem que estar, turma. Às vezes a gente faz, sabe o quê? Quer ver outro custo financeiro que a gente tem, fora a questão do cartão, tá? Que na verdade está dentro das deduções, né, Gabriel? É aquela questão do desconto. A gente hoje está apurando quanto é que esse nosso desconto? Já pararam para pensar nisso daí? Você tem uma ideia, Gabriel? Uma vez eu cheguei aqui no cliente que ele disse assim para mim, ó, Roger, não, minha equipe aqui é tranquila. A turma só dá o desconto se o cliente pedir, o desconto não tem impacto, não. Eu peguei e falei assim, beleza, vamos começar a apurar esse desconto só para a gente ver? Pra você ter uma ideia, ele disse que a turma não dava menos de 5% de desconto, quando a gente foi olhar, estava dando 12%, né, na média geral dele. E esses 12% de desconto não estava sendo composto no preço dele. Por quê? Porque ele só enxergava o líquido, né? E é um mal que a gente tem. Rote produto foi 100, dei R$10 de desconto, recebi 90. Você tem que olhar para o 100. Porque aí você não está sendo competitivo, tá, turma, no preço. O preço que você está aplicando não tá agregando valor suficiente para o teu cliente. Ele não está achando que o teu produto é 100.
ele não está vendo vantagem nisso não, tá? É hora que a gente tem que refletir no nosso posicionamento, beleza? E é um item que impacta diretamente aonde? Na minha formação de preço, tá? Beleza? Então, ali, olhando para o meu custo operacional e olhando para o meu custo estrutural, aí vem o lado bom agora, né? Vem o lucro, turma, o lucro desejado que eu quero ter. É algo que na hora que eu estou formando o meu preço, eu preciso determinar qual o lucro que a minha empresa ela vai ter. E como é que eu determino esse meu lucro desejado? Primeiro, com base no mercado, cada segmento tem uma média de lucro gerado, tá, turma? Beleza? Eu tenho que olhar como é que está o meu concorrente, como é que o preço que o concorrente está aplicando, se o lucro, na hora que eu aplico o lucro desejado, eu consigo ser competitivo em termos de preço, tá? E o desejo do próprio acionista é tipo, rapaz, eu quero ter um lucro de 20%, beleza. O que é que eu vou ter que fazer para mexer no meu custo estrutural e no meu custo operacional para eu conseguir ter esse lucro de 20%? Então, é algo que é importante e é determinante para a minha formação de preço, tá? Beleza? Tu passa para mim, Romildo, por gentileza, mais um. Pegando um desses 3 pontos, o que é que a gente vai ter? Aí eu tenho que olhar como é que está o meu preço, em qual situação está o meu preço, tá? Aí vamos aqui para nossas brincadeiras. Quando eu olho para o meu custo operacional, que são meus custos variáveis, né, meus custos diretos lá que a gente olhou dentro da operação, se meu preço tiver nessa faixa de custo operacional, aí vai a importância da apuração, né, desse meu custo, é aonde, turma, eu vou estar trabalhando o meu preço dentro de uma zona de prejuízo ou falência. Eu não vou estar sendo competitivo quanto à minha formação de preço, tá certo? Na hora que eu faço a apuração correta, veja só, o que é que compõe meu custo operacional? O custo do produto propriamente dito, impostos, né? Vou aplicar a questão da minha mão de obra direta, né, não? Minhas deduções, tudo isso daqui compõe o meu custo operacional. Na hora que eu olho para cá, se meu preço aplicado está menor ou igual ao custo operacional que eu estou entregando aquele meu produto ou serviço, percebam que nós vamos estar numa zona de prejuízo, tá, turma? A gente vai estar exatamente tendo prejuízo dentro do meu negócio na hora que eu trabalho o meu preço, tá? E isso é algo crítico que a gente tem que alavancar. É algo que a gente tem que olhar e, na maioria das vezes, tá, turma, para vocês terem uma ideia, a gente tem que fazer uma reflexão interna dos custos do nosso produto e serviço de forma geral. Para você ter ideia, Débora, eu tinha um cliente, tá, que era um restaurante, que ele tinha um prato lá que era o escondidinho de carne de sol, tá certo? Na hora que a gente foi montar a ficha técnica dele, tá? Na hora que a gente foi montar a ficha técnica dele desse prato, na hora que a gente foi determinar lá esse preço, a gente foi ver que não era escondidinho de carne de sol, acho que era escondidinho de purê, porque tinha mais carne de sol do que o purê. Que na hora que a gente foi olhar, olha só, ele estava vendendo o prato a R$54, se eu não me engano, na época. E o custo dele, porque ele botar o cara da cozinha, olha só a questão do conhecimento. O cara da cozinha que estava produzindo, tá, o prato, estava gerando, turma, um custo do produto, da ficha técnica dele lá, o prato estava custando R$86, sem colocar mão de obra e sem colocar imposto. Veja o quanto é que ele estava vendendo esse prato, e era assim, era dos pratos que saía mais na casa. Aí tu olha assim, Maria, como é que pode? Isso é algo que a gente tem que olhar produto a produto, serviço a serviço dentro da nossa cesta, para ver se a gente está aplicando um preço e eu estou dentro da zona de prejuízo. Porque sabe o que é que acontece na maioria das vezes? Infelizmente, às vezes a gente tem aquela premissa assim, ó, o produto aqui me custou R$10, eu vou botar aqui 50% em cima, né? Vou vender ele a R$15. Será que esses R$15 está pagando os teus impostos diretos? Está pagando lá o teu custo do produto? Está pagando a tua mão de obra direta para poder entregar aquele produto ou serviço? É algo que a gente tem que refletir sobre, tá? E olhar se esse nosso preço está dentro, tá certo? Está dentro dessa nossa zona aí de prejuízo ou falência, tá? E quando eu olho para o nosso preço, se ele tiver, tá, dentro de uma zona, tá certo? Desse custo estrutural, que são aqueles nossos custos lá com ocupação, tá? Com meu custo financeiro, meu custo com comissionamento, tá certo? Se ele tiver dentro dessa zona, desses meus custos fixos, despesas variáveis, imposto direto para venda, eu vou estar com o preço trabalhando com a zona de baixa competitividade, tá? Meu preço ele vai estar aplicando dentro de uma zona de baixa competitividade. O que é que acontece aí, Rose? Eu não consigo ter muita margem para negociar com o meu cliente.
Se um cliente meu chega, às vezes, pedindo um desconto mais agressivo, eu não consigo aplicar porque eu não sou competitivo. Porque se eu aplicar esse preço, eu tenho um risco de cair para o preço, meu preço ficar dentro dessa minha zona de falência ou prejuízo, entendeu? Então, imagine que a gente tem que ter, tá certo? Imagina que a gente tem que ter uma clareza muito grande para enxergar se esse meu preço ele está dentro dessa minha zona, desse meu custo aqui estrutural, tá? Se esse meu preço ele vai estar dentro dessa zona, isso vai ser muito crítico, tá? Muito crítico para a gente. Então é importante que a gente avalie essa nossa estrutura de gasto operacional e estrutural, tá? Para saber se eu estou sendo competitivo ou não. E quando eu estou nessa zona aqui, além de eu não ser competitivo em termos de preço, eu vou ficar muito refém de vir um concorrente, às vezes, trabalhando de forma desleal e impactar diretamente aonde? Nesse meu preço e impactar na minha demanda, tá? É algo que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Aonde a gente vai ter que, se o meu preço estiver dentro dessa zona, eu vou ter que procurar revisar esse meu custo estrutural, eu vou ter que procurar revisar quais são os custos que são essenciais ou não para o meu negócio. Aí a gente vai ver no dia 24, né, Davrano? Para a gente discutir um pouquinho sobre isso aí no nosso próximo encontro, tá? Mas é onde a gente tem que olhar para cá com muito forte e dizer assim, peraí, esse custo aqui realmente ele é importante para o meu negócio? Eu não posso negociar? Eu não consigo comprar mais barato esse produto, né? É algo que a gente tem que avaliar, tá? E dentro disso, para a gente ser o quê? Sair dessa zona. E quando o meu preço ele está dentro dessa zona aí de alta competitividade, é quando eu tenho um preço que eu consiga aplicar o meu lucro desejado, tá? Que esse meu lucro desejado, turma, é onde eu posso abrir mão, às vezes, para uma negociação, para abrir mão de um preço mais agressivo, né? Para poder dar às vezes, dar um bônus para o meu cliente. E isso quando eu trabalho com o meu preço dentro dessa zona aqui, eu consigo ser muito competitivo, porque eu tenho gordura para queimar se for necessário. A gente acaba tendo espaço para poder negociar desconto com o cliente, se ele trabalhar com um volume de compra maior, não é não? Eu consigo ter realmente aqui, mas ficar mais confortável para poder garantir o que é a sustentabilidade do meu negócio. Tá? E dentro dessa zona de baixa competitividade, zona de alta competitividade, é onde a gente vai estar trabalhando a nossa metodologia do markup, a nossa metodologiazinha da nossa formação de preço, tá? Eu vou voltar de novo para o Bluetooth, tá, turma? Se ficar ruim, que eu vou pedir para ir para o quadro branco agora, tá bom? Pode ser? Tá certo? Se ficar ruim, eu volto para o slide, tá? Fiquem tranquilos, tá certo? Aí vocês me dizem aí, tá bom? Eu vou tentar ir para o quadro para escrever para a gente poder discutir um pouquinho. Só um minuto. Deixa eu ir aqui o som. Estão me escutando? Melhorou um pouquinho? Tá ruim, né? Tá ruim, mas está escutando. Pronto, eu vou jogar aqui minha tela para vocês visualizarem agora, tá? Vamos ver aqui se a gente... Vocês estão vendo a minha imagem, não estão, turma? Aí eu vou botar aqui. Aqui é o aparato técnico, viu, Leandro? Não se assustem, não. Vê se vocês conseguem aqui e olhar aqui um pouco, tá? Vamos lá. Vocês estão me vendo, não estão direitinho? Estão vendo aqui o quadro branco, não estão? Onde? Estão vendo meu quadro branco? Está todo mundo direitinho? Eu não estou enxergando vocês não, viu? Está longe, tá? Mas aí vamos lá. O que é que compõe essa minha formação de preço, tá, turma? Vou tentar aqui escrever grande para a gente poder ver. Primeiro, eu preciso avaliar, e é o meu principal interesse, saber quanto é esse meu preço, tá certo? Eu preciso saber quanto é que é esse meu preço. A priori, o meu preço ele sempre vai ser o quê? Esse meu preço ele sempre vai ser o quê? 100%, tá certo? Sempre o meu preço vai ser 100%. Não importa, tá? Quanto é que é esse meu preço, tá certo? Vocês estão me escutando, não estão? Põe mais estão, então? Está escutando. Beleza? Vamos lá. Sempre esse meu preço aqui ele vai ser 100%. Aí a gente precisa determinar o quê? Dentro desse nosso custo, tá? Estrutural, saber o quanto é que esse custo ele já está. Estou enxergando bem, como está ruim a imagem? Eu tentar vir mais para cá, aqui para o quadro. É bom vocês verem só o quadro, né? Estão vendo aqui? Tá, ó. Vamos lá. Sempre o meu preço vai ser quanto, turma? 100%. Tá certo? Sempre esse meu preço aqui vai ser 100%.
A partir desse meu preço, eu preciso determinar o quê? O quanto é que vai ser o meu custo estrutural. Que ele vai ser os meus impostos, tá? Ó. Que ele vai ser, tá? O meu custo com as minhas despesas administrativas. Que ele vai ser o meu comissionamento. Que ele vai ser, tá certo? Ó, vamos lá. Vamos botar mais aqui. Que ele vai ser as minhas despesas financeiras, tá? Vou colocar só aqui, certo? Opa, tá me escutando um pouquinho? Melhorou? Ou tá ruim? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se melhora aqui, ó. Melhorou a imagem? Melhorou, não melhorou? Ficou bom? Oi? Estão me escutando, né? Ó, então vamos lá. Meu preço é 100%. Na hora que eu avalio esse meu custo estrutural, o que é que eu estou determinando? Vamos supor aqui que de impostos, tá como exemplo, tá, turma? Eu pago 5% de impostos. Que dentro da minha operação, tá? Do meu custo administrativo, ele representa hoje para o meu negócio 20%. Isso aqui é número simbólico, tá, pessoal? Dentro do meu fator de comissionamento, eu pago 2% para a minha equipe, tá certo? E dentro das minhas despesas financeiras, vamos supor que ela representa aqui 5%, tá? Estou esticando aqui a baladeira, certo? Veja que dentro desse meu custo estrutural aqui, meu preço sendo 100%, esse meu custo tudo isso daqui vai ser quanto? Ó? 5 mais 20 vai ser quanto? 25%, né, da despesa administrativa, mais 2% da comissão vai ser 27%, mais 5% da despesa financeira, isso daqui vai dar 32%. Veja que se eu determinar nessa minha formação aqui, ó, meu preço 100% e meu custo estrutural 32%, quanto é que vai ser o meu custo operacional ou o meu custo da minha mercadoria ou produto? Vai ser o 100% menos 32% do meu custo estrutural. Tá certo, Roger, até aí? O que é que tá faltando? Tá faltando, turma, aquele nosso fatorzinho, ó. Nosso lucro desejado. Vocês concordam que se eu determino o meu preço considerando só o meu fator de custo estrutural, eu vou estar determinando o meu preço dentro de uma zona de baixa competitividade, tá certo? Preciso determinar esse meu preço numa zona de alta competitividade, que é incluindo quem? O meu lucro desejado. Vamos supor aqui que eu quero um lucro de 20%, ou seja, meu custo estrutural que é 32%, um lucro desejado de 20%, eu vou ter aqui, ó, 52% de lucro desejado mais lucros mais custo estrutural. E na hora que eu tiro do meu preço de 100%, a gente vai ter um custo de aquisição ou operacional, tá certo? De quanto? 100 menos 52, vai dar quanto? 48%, é isso? Você fazer conta? Sei, né? Ó, 40%, tá? Ou seja, o meu custo para entregar a minha mercadoria, o meu produto, vai me representar 48%. Beleza até aí? Todo mundo me acompanhando direitinho? Fiquem tranquilos que eu vou mandar a planilhazinha bem bonitinha para vocês, viu? Só para vocês poderem preencher. Mas aí, vamos lá. Dentro dessa brincadeira, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu acho que eu botei mais perto, vai dar para a gente escutar aqui. Eu acho que vai dar certo. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, eu acho que vai melhorar aqui um pouco mais. Certo? Aí vamos lá. Dentro desse meu, tá? Ó, dentro desse meu custo de aquisição de 48%, é onde a gente vai aplicar a nossa metodologiazinha do markup. Bem rapidinho, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Como é que eu aplico a metodologia do markup? Ele vai ser o seguinte, turma, ó. O meu markup, tá? O meu preço, tá? Ó. O meu fator de markup divisor vai ser igual a quanto? Vai ser o meu preço de venda, tá certo? Vai ser o meu preço de venda, tá? Menos o meu custo estrutural, menos o meu lucro desejado, dividido por 100, tá? O meu fator de markup divisor, quanto é que é meu preço de venda? 100. Quanto é que é meu custo estrutural? 32%. Quanto é que é meu lucro desejado? 20%. Dividido por 100, né? Isso vai me dar exatamente o quê?
meu fator, tá? Estou enxergando, né? Ó. Meu fator de precificação, tá? De markup divisor vai ser o quê? 48 dividido por 100. Quanto é que é meu fator de preço, tá? De markup divisor? Vai ser 0,48. 0,48 vai ser o meu fator divisor, tá? Esse vai ser o fator que eu vou estar aplicando no meu preço, no meu custo de aquisição, para que eu consiga pagar esse meu custo estrutural e para que a gente consiga ter o lucro desejado de 20%. Isso quer dizer que esse indicador vai determinar o quê? Vamos lá? Vocês conseguem chegar aqui, não conseguem? Vamos supor que eu comprei um produto, compra do produto, tá? Ele me custou aqui, por exemplo, R$10. Se ele custou para entregar, receber por R$10, vamos aplicar o nosso fator de markup divisor. Como é que vai ser? Meu preço, através dessa metodologia, vai ser o nosso custo de aquisição dividido pelo nosso fator de markup divisor. Na hora que eu faço isso, como é que eu vou ter? Meu preço de venda vai ser o custo do produto aqui, R$10, dividido pelo meu fator de markup divisor, 0,48. Quanto é que vai dar o meu preço aqui, turma? Ó, quanto é que vai dar o meu preço aqui? Aí eu vou fazer conta, tá? Ó. Aí eu não faço mais conta sem ser no Excel, não, tá? Quem que faz conta aí para mim? Faz aí. R$10 dividido por 0,48 dá quanto? R$20,83. Vai, de novo, quanto é? R$20,83. Pronto. Roger, esse produto que eu comprei a R$10, para eu ter que vender ele a R$20,83 para que eu consiga pagar os meus impostos, que é 5%, para que eu consiga pagar o meu custo administrativo, que é 20%, para que eu consiga pagar a minha comissão, que eu pago aqui de 2%, para que eu consiga pagar as minhas despesas financeiras aqui de 5% e que me sobre um lucro desejado de quanto? De 20%. Tá? Dentro dessa nossa realidade de negócio, eu preciso aplicar um preço de R$20,83 para esse produto que eu comprei a R$10, para que meu preço ele esteja dentro de uma zona de competitividade, de alta competitividade. E uma vez não estando, é importante que eu revise toda essa minha cadeia de custo, tá? Ó, seja estrutural ou seja operacional, para avaliar se meu preço ele está, tá certo? Conforme uma zona de baixa competitividade ou prejuízo, dentro de uma zona de baixa competitividade ou dentro de uma zona de alta competitividade. É importante que a gente avalie e tome as nossas decisões a partir dessa formação de preço para que a gente consiga determinar, tá certo? Para a gente consiga determinar qual é o preço ideal para a minha realidade de negócio, tá? Então, é muito importante que a gente faça isso. Roger, eu não estou enxergando nada, porque eu estou olhando para a minha tela, eu não estou enxergando nada, tá, turma? Mas aí, vamos lá. Fiquem tranquilos. Aqui foi só um exemplozinho que eu não sei se ficou legal a questão da imagem, mas vocês vão estar recebendo uma planilhazinha para determinar o quê? Toda essa estruturazinha. E já vai dar o fator de precificação para vocês de forma automática, tá certo? Ok? Aí, vamos lá. Aí agora, né, eu acho que, assim, eu queria abrir para perguntas, dúvidas, né, para a gente poder discutir aqui um pouquinho, tá? Vou voltar aqui o celular para minha mão, tá certo? Peraí. Problema de tecnologia, né? Aí vamos lá, turma. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que é que vocês acharam, se tem alguma dúvida, o que é que eu posso estar contribuindo aqui com vocês dentro dessa nossa discussão de hoje, tá? Roger, boa tarde, Dalgano, boa tarde a todos. Roger, você falou há pouco sobre as concorrências desleal, certo? E essas concorrências, quando vêm de fora, esses mercantis maiores, quando tem poder de compras. Certo. O que é que você acha dessas empresas criassem uma união, uma associação para ter poder de compra? Pronto. Seu nome, desculpa, é o... Arnaldo. Qual, perdão, cortou um pouquinho. Arnaldo. Opa, com satisfação. O que você está falando foi algo que, eu vou lhe dizer que na década de 90, mais ou menos, pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois, tá?
a turma aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, ela fez muito, que foi a questão das redes, tá? E essas redes, elas são formadas exatamente de uma forma de você conseguir um nível de competitividade frente a essas grandes empresas, esses grandes grupos econômicos, tá? Hoje, como é que funciona a questão da rede ou associação? É onde você vai formar ali com vários outros concorrentes de tamanho igual ou parecido com o da sua empresa e começar a fazer o famoso compra em grupo, né? Compra coletiva, onde vocês formatam, tá? Isso até eu acho que o Sebrae pode ajudar muito bem vocês. Eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também pode dar uma força em relação a isso. Mas eu digo onde vocês podem estar buscando fazer grupos de associações, tá? Dentro do mesmo segmento e tentar fazer compras coletivas de forma que vocês, sozinhos, não teriam aquele poder de barganha, mas que em grupo e somando, né, cada um comprando o seu respectivo lote, vocês consigam comprar um produto e chegar num custo de aquisição mais barato, tá? Até para tentar ser mais competitivo dentro desse nível de sensibilidade, tá certo? Isso é muito importante. Isso pode ser feito de forma local, tá? Onde eu posso fazer aqui com meus concorrentes, aqui, parceiros aqui do mesmo bairro, posso fazer de cidades vizinhas, tá? Isso é algo realmente muito bacana se fazer para ser competitivo dentro do custo de aquisição. Mas esse custo de aquisição não vai diminuir, tá certo? A importância de você olhar para a tua estrutura de negócio, para o teu custo estrutural da empresa propriamente dito, tá? O que é que eu estou gastando de aluguel, o que é que eu estou gastando de energia, de internet, de colaboradores, a turma está sendo produtiva ou não, tá? Mas é algo dentro dessa linha. Apesar de que isso é algo dessa questão das associações, que ela é muito relevante e importante, tá? Para vocês comprarem como grupo e realmente conseguirem ter esse diferencial competitivo, entendeu? Tá? Valeu, obrigado. Consegui responder, Arnaldo? Melhorou um pouquinho? Melhorou, Mas obrigado. Tu é de qual cidade, Arnaldo, aí? Não, eu sou de Sobral mesmo. Pronto, procura aí provocar aí com a turma, eu acho que é muito bacana, viu? Procura Valeu, formar Rafael. com algum grupo aí de empresários do mesmo segmento, ver se vocês não conseguem formatar essa associação, esse grupo, e não precisa fazer 100% das compras, não. Pega um item que é de principal competitividade ou uma cesta específica e tenta fazer todo mundo uma compra coletiva que vocês conseguem ter esse poder de barganha. E vocês vão estar sofrendo um pouquinho porque vai estar indo o Matheus, para aí? É o Matheus que vai? Está chegando? Matheus, está chegando o É o Matheus. Matheus, né? Que aí é importante realmente vocês já se prepararem antes que ele comece a operar, tá? Para realmente ser bastante competitivo em relação a isso, tá bom? Mais gente, Valeu, perguntas? obrigado. Eu é que agradeço, viu, Arnaldo? Mais alguma pergunta? Francisco aí do hotel, os custos tá tudo bacaninha, Francisco. Rapaz, eu realmente fico curioso, porque a planilha eu acho que não resolve só não, viu? Porque você tem que chegar nos outros custos de cada item aí citado, viu? Não, com certeza. E até lhe diga assim, tá? O teu segmento é um hotel que você tem, é? Exatamente, nosso ramo é de hotel e no caso aí da pandemia foi atingido, assim, um dos mais direcionados atingido. A gente teve que reduzir, não só reduzir, né? Mas eu acredito que aquela história do aprendizagem, dos custos, né? A gente conseguiu ver isso até demais, né? Até quem não trabalhava, assustou, né? até quem não trabalhava passou a trabalhar para poder. Quem fazia vai fazer 20 agora aqui. Mas eu achei interessante a questão realmente da planilha, mas realmente você tem que chegar em muitos fatores que eu acho que realmente tem que ser uma conversa mais direcionada, porque é muita somatória que eu acredito que a gente não consegue chegar assim tão rápido, não. Mas, boa, interessante. Não, e até vou lhe dizer, viu, Liberato? Esse é o Preencher Consultoria, teu hotel é onde? Hotel Vitória, na Praça de Cuba. Sim, bem no sim, centro perfeito. da cidade. Perfeito. Tem que sobrar o mesmo, né? Eu prestei consultoria para alguns hotéis ali em Jericoacoara e aqui também na região metropolitana, tá? Um fator muito crítico para o teu segmento é de fato que, assim,
querendo ou não, a prestação de serviço, tu concorda? Porque assim, tu fez investimento lá atrás, né? Seja em cama, televisão, estrutura, enfim, tu fez todo o investimento, tá lá, aquele teu investimento. E é algo que você precisa refletir muito. É assim, rapaz, quanto é que está custando hoje um custo de ocupação desse meu quarto, né? Em termos de, se o hóspede entrar hoje, quanto é que ele está custando para mim, em termos de energia, de quarto, a refeição, o café da manhã dele, se você der. Você tem uma ideia, tem gente que até faz assim, rapaz, quero saber de café da manhã não, vou terceirizar. Eu pago ali a lanchonete ali, o parceiro, que ele é especialista nisso, aquela lanchonete, e o meu hóspede vai lá e faz a refeição lá para eu evitar de ter esse custo operacional. Mas que, de fato, assim, é onde tem que se trabalhar dentro de uma curva, né, de escala, né, que é muito importante, e giro, né? Aquela questão da taxa de ocupação do hotel, ela tem que sempre estar lá em cima para poder garantir uma competitividade, né? Até porque tem muito hotel, né, na região, aí dá uma briga boa, não dá? Sobral, a taxa de turismo é uma coisa que eu acho totalmente desnecessária que a prefeitura adota, né? Então é bem complicada essa situação, até para justificar o cliente, na nota fiscal do próprio sistema da prefeitura, é totalmente incompreensível. Como a gente trabalha com o segmento de agência de turismo, booking, né? Tour house, assim, eles lá chegam no sul, as notas, eles não compreendem o porquê. A gente manda a regra, mas a nota não está especificando da forma correta. É bem complicado, mas... Com certeza. É complicado. E provocar o Ideobrando aí, para a gente fazer um curso, Ideobrando, com a turma todinha, fazer um curso de uma semana. Eu acho que o Ideobrando tem bem uns 5 hotéis, né, Ideobrando? Tem alguns aqui. Passando essa pandemia, doutor Roger, vamos sim provocar algumas, até palestras ou treinamentos internos para a gente pensar. Gente, é questão do horário, eu queria agradecer aqui o Roger e pedir autorização a ele, claro, né, se ele autorizar, porque a equipe já aqui... está autorizado, eu não sei nem o que é, vida, mas está autorizado. É porque vários clientes reclamaram aqui, não conseguiram entrar, tá? Certo. Então, se você autoriza, estava sendo gravado, a gente repassa essa palestra para eles, tá? Deve. Eu estou tentando disponibilizar ainda hoje, se possível, né, para que o cliente fique, né, sabendo. Só dar um aviso aqui, a próxima palestra será na sexta-feira, que vai ser a importância da divulgação na mídia em dias de crise. Será com o Zeca e Tupinabaquim, são radialistas profissionais, jornalistas, administradores de empresa, são muito bons. E nós vamos estar aí com o nosso amigo Roger, no dia 26 de abril, com a palestra Quais os gastos, investimentos devo manter ou cortar dentro deste cenário de crise. Então, meu amigo... Debrando, deixa eu só falar aqui, aproveitar a oportunidade, me apresentar aqui para o Roger, que não me conhece, eu sou jornalista, editor da revista Alternativa já aqui, e também tendo que se reinventar, né? A gente trabalha com mídia, e eu até falei com você, com o Zezinho, com alguns empresários, como o Nelson Rossi também, nós vamos fazer várias matérias, né? Vamos entrevistar vários empresários, para sentir a experiência deles no mercado e apresentar nas redes sociais, YouTube, Instagram e tal, com o intuito de ajudar. Então, eu queria, Delbrando, que você, por favor, pudesse me ajudar a passar o contato daquele rapaz que trabalha com iPhone. Certo. Eu acho interessante a ideia dele. E também queria conversar depois com o consultor aí para ver o que ele pode nos ajudar em termos de números, porque nós vamos revelar os números, que é super interessante, né? Eu acho isso aí relevante nesse momento. Vamos sim. Eu passo o telefone de todos. Então, um abraço para o Roger fazer as despedidas finais e agradecer aí a todos que participaram. Forte abraço a todos. Roger, pode encerrar. Turma, mais uma vez, assim, agradeço, tá, essa oportunidade. Parabenizo de novo, né? E isso acho que é bastante importante ao que o escritório Valmir Andrade está fazendo. Não é todo mundo que está fazendo isso, tá? Eu digo até porque, assim, graças a Deus a gente tem a oportunidade de passar por algumas empresas, alguns segmentos, algumas cidades, né? Eu trabalho hoje no Ceará quase todo, mas a gente vê assim, não é uma iniciativa para qualquer nível de escritório, tá? De realmente entregar isso para o seu cliente, esse diferencial, e tá de parabéns, tá, Delbrando? E assim,
Isso é muito oportuno para todo mundo, tá? Que está fazendo parte desse grupo. Infelizmente, não é todo mundo que pôde participar conosco, mas é algo que realmente agrega muito valor. A troca de experiência, o pouco que eu consegui passar para vocês, eu sei que é muito difícil, o ideal, assim, como eu digo, eu mesmo estou me reinventando essa questão do online, tá? Mas é algo que a gente precisa, cada vez mais, um pouquinho de conhecimento que a gente conseguir aderir, isso vai fazer um diferencial enorme para o nosso negócio, tá certo? E espero ter contribuído realmente de alguma forma e mais uma vez agradecer, tá? E obrigado a todos que ficaram comigo até agora, tá certo? Muitíssimo obrigado, viu? Foi muito bom, você está de parabéns, palestra muito boa. E vamos fazer, sim, com toda a experiência. Com essa palestra, agora quando passar a pandemia, inclusive Camusim, Itapipoca e Sobral, os 3 escritórios vão se organizar para isso. E eu vou estar disponibilizando, tá, Ildebrando? Eu vou mandar para vocês todo o material, tanto a apresentação, fique tranquilo, pode disponibilizar para todo mundo, tá, dos seus clientes, e também a planilhazinha de controle para um simuladorzinho simples, mas que para poder tentar ajudar também todo mundo, tá bom? Agradeço demais, amigo. viu, turma? Valeu, Tá um abraço a todos e boa Obrigadão. noite. Tchau, tchau.